A minha irmã rica humilhou a minha filha diante de todos. Chamou o seu presente de lixo e riu. Mas quando recuperei a chave do BMW que eu próprio lhe oferecera, ela percebeu que a verdadeira justiça social estava apenas a começar. Na festa de aniversário da minha irmã, toda a gente ria, exceto a minha filha. É assim que me lembro daquele dia. Não pela música, nem pelas luzes, nem pelo champanhe caro, mas pela expressão de medo nos olhos da Lily. Uma criança de apenas 6 anos que só queria mostrar carinho. A mansão da Rachel estava iluminada como se fosse um casamento. Balões dourados, mesas decoradas, catorim em francês, convidados que falavam alto e bebiam ainda mais alto. Uma festa feita para impressionar. Como tudo o que a minha irmã sempre fez desde que ficou rica, eu estava ali porque sempre estive para apoiar a família, para sorrir quando era preciso, para fingir que não me incomodava que me vissem como o irmão bonzinho que paga as contas quando a Rachel precisa. E confesso, durante muito tempo não me incomodou. Achava que família era isso: dar, ajudar, ser o porto de abrigo. Mas naquele dia aprendi que há limites. A Lily, com o seu vestido simples ato claro e uma fita no cabelo, andava atrás de mim com um sorriso tímido. Trazia o presente que tinha feito sozinha menos um pequeno embrulho de papel colorido, amarrotado, mas cheio de cuidado. Pai, achas que a tia vai gostar? A sua voz trazia esperança. Aquela esperança limpa, que só as crianças têm. Eu ajoelhei-me, ajeitei-lhe a fita e disse: Claro que vai, minha princesa. Foi feito com amor. Quando chegou a hora dos presentes, toda a gente se juntou num semicírculo. Telefone atrás de telefone, flashes, vídeos, exageros. A Rachel adorava ser o centro do mundo. E ali, naquele palco improvisado, parecia uma celebridade. Vestido prateado, salto agulha, sorriso perfeito, daqueles que brilham, mas não aquecem. Próximo presente, gritou alguém. A Lily avançou. As mãozinhas tremiam de emoção. Tia Rachel. Fiz isto para ti. A minha irmã nem sequer se baixou para ficar à altura da miúda. Pegou no embrulho com 2 dedos, como se fosse algo suspeito. Abriu com desinteresse. E quando viu a pulseira feita de pequenas contas de plástico, riu alto. Mas o que é isto? Roupas velhas, recicladas. Que fofura! Não era um elogio, nunca foi. E antes que eu pudesse reagir, ela atirou o presente para trás, em direção a Lily. Da próxima vez, oferece algo que não pareça lixo. Está bem? As contas espalharam-se pelo chão. A pulseira bateu na cara da minha filha. A Lily caiu sentada, olhos arregalados, e o seu queixo começou a tremer antes de explodir num choro silencioso, o pior tipo de choro que existe. As pessoas riram. Os convidados sofisticados, com copos de cristal nas mãos, acharam graça a uma criança ser humilhada. E naquele instante, algo dentro de mim partiu. Aquele riso ecoava pelo salão, mas dentro do meu peito havia um silêncio gelado. Aproximei-me da Lily. Levantei-a devagar. Tyrell, uma conta do cabelo. Está tudo bem, filha. O pai está aqui, mas por dentro eu gritava. Olhei para Rachel. Queria perguntar o porquê. Queria que ela olhasse verdadeiramente para a miúda e percebesse o que tinha feito, mas ela apenas encolheu os ombros, como se nada tivesse acontecido. Não faças essa cara, Lucas, disse ela. Isto é uma festa. No dramatize it. Uma festa. Para ela tudo era uma festa, menos o coração partido da minha filha. Lily abraçou-se às minhas pernas, soluçando. Eu passei a mão pelos seus cabelos e percebi que aquela sala, cheia de gente e de luxo, já não era lugar para nós. Um dia, eu teria imaginado que ficaria furioso, que gritaria, que quebraria tudo. Mas a verdade é que não senti raiva. Senti frio. O frio gelado, de uma desilusão absoluta, no final da noite, quando os convidados voltaram a rir, como se nada se tivesse passado. Eu apenas pensei: isto não é a minha família. E eu já não sei quem fui, por ter permitido que chegasse a este ponto. E assim terminou a primeira parte da história. Ou melhor, assim começou tudo. Depois da humilhação pública da Lily, o som da festa parecia distante. Como se alguém tivesse baixado o volume do mundo, mas aumentado o ruído dentro da minha cabeça. A minha filha continuava a tremer no meu colo, e cada soluço dela parecia arrancar um pedaço de mim. Eu queria ir embora naquele instante.
Mas algo dentro de mim dizia que aquela noite ainda não tinha terminado, que a ferida que Rachel tinha aberto não era a única. Ainda estava a tentar acalmar a Lily quando ouvi a voz da minha mãe, aguda e impaciente, aproximar-se atrás de mim. Lucas, sinceramente, não entendo por que fazes essa cara toda. Foi só uma brincadeira. 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 Para eles, era sempre só uma brincadeira, até quando doía. Ergui-me devagar, levando a Lily pela mão. Ela tentava esconder o rosto contra o meu braço, mas as lágrimas brilhavam mesmo assim. Eu inspirei fundo, tentando manter uma calma que não sentia. Ela é uma criança, mãe, disse eu. A voz mais firme do que esperava. Uma criança que só queria dar um presente. A minha mãe revirou os olhos, como fazia sempre que eu dizia algo que contrariava o mundo perfeito da Rachel. A tua filha também tende a aprender que certas coisas não se oferecem. Lucas, fica mal. A Rachel tem amizades importantes aqui e não precisa de passar vergonha com essas coisas feitas à mão. Olhei para ela, para a mulher que me tinha ensinado a ser gentil, mas nunca tinha conseguido ver valor em nada que não brilhasse. A tua neta não merece ouvir isso, respondi. E então ouvi a terceira voz da noite menos a do meu pai. Calma, mas de uma frieza calculada. Lucas, o que a tua mãe quer dizer é que precisas de ser mais atento. A Rachel esforcacei. Para manter um certo padrão, a Lily devia ter trazido algo apropriado. Algo apropriado. Como se uma criança tivesse obrigação de competir com adultos ricos a dar presentes caros. Olhei para os dois, e pela primeira vez na vida, senti-me completamente estrangeiro dentro da minha própria família. Antes que eu pudesse responder, ouvi passos rápidos. Era Rachel menos claro, pronta para entrar em cena outra vez. Como se estivesse num palco. Parem com isso, por favor, disse ela, pousando a mão no ombro da minha mãe. Dramática como sempre. O Lucas fica sempre tão sensível. É só uma pulseira, meu Deus. Nem sequer custava 2 euros. Eu senti a Lily agarrar mais forte a minha camisa. Algo dentro de mim finalmente se rompeu. Rachel, menos comecei, tentando controlar a voz. Menos tu atiraste uma prenda ao rosto de uma criança. A minha filha. Ela riu, aquele riso curto e cortante que conhecia bem. Ai, Lucas, sempre tão melodramático. Depois inclinou a cabeça, como quem observa um animal interessante. Não é culpa minha que eduqueste a tua filha a ser assim. Assim. Como se ser bondosa fosse um defeito. Assim como? Perguntei. Rachel abriu um sorriso que não me lembro de alguma vez ter sido sincero, sensível e ingênua. Achar que coisas baratas têm valor real. Fez um gesto com a mão como a afastar. Pô, a vida não funciona assim. Lembrei-me de todas as noites em que fiquei acordado a ajudá-la com trabalhos de faculdade. Lembrei-me do dia em que assinei o financiamento do BMW porque ela dizia que precisava de imagem para entrar na empresa. Lembrei-me de quando paguei a renda dela durante 8 meses, porque o estágio não pagava o suficiente. E naquele momento, percebi, eu tinha sido o chão onde ela pisava. E ela nem sequer reparava. O silêncio entre nós tornou-se pesado. Até os convidados pareciam notar o clima. Mas ninguém se aproximou. Talvez porque sabiam quem valia mais. Ou quem fingia valer mais. Foi a minha tia, a irmã mais velha da minha mãe. Quem decidiu acrescentar mais veneno, ela aproximou-se devagar, muito composta, com um copo de vinho na mão. Lucas querido. Tens de admitir a pessoas que nasceram para ser grandes e outras que se contentam com pouco. O olhar dela pousou na Lily, ainda a chorar baixinho. E a tua menina? Bem, ela só segue o exemplo que tem. Eu não sei explicar o que senti naquele instante. É como se uma onda quente tivesse subido pelo meu peito até se tornar gelo. Baixei-me. Peguei na Lily ao colo, e ela enroscou-se como um passarinho ferido. Chega menos, murmurei. Mas ninguém me ouviu. Ou talvez ninguém quisesse ouvir. Rachel aproximou-se outra vez, estalando os dedos como se falasse com um empregado. Escuta, Lucas, já chega de drama. Se a tua filha quiser aprender a dar presentes decentes, eu posso até ajudá-la, mas não me peças para fingir que gostei daquela coisa. O coração da Lily fez um sobressalto. Eu senti. Rachel, disse eu, com uma calma assustadora até para mim. Não tens noção do que as tuas palavras fazem. Ela riu de novo. Por favor. Cresce. E então menos como se fosse o momento exato em que Deus decidiu que eu já tinha suportado demasiado. Menos a Lily levantou o rosto, com os olhos ainda vermelhos. Disse baixinho. Desculpa, tia. Eu só
queria fazer-te feliz. Um silêncio caiu, mas não um silêncio bonito. Um silêncio feio. Um silêncio que expôs a crueldade de todos os presentes. Rachel encolheu os ombros. Então tenta melhor para o ano. A Lily rebentou em choro outra vez. E eu soube, naquele segundo, que tudo tinha acabado, que a minha relação com aquela família nunca mais seria a mesma, que eu não podia continuar a permitir que a minha filha crescesse num ambiente onde o amor valia menos do que um carro de luxo. Coloquei a Lily no chão, segurei-lhe a mão e virei-me para todos. Chega. A palavra saiu da minha boca como uma sentença. Os rostos ficaram tensos. A minha mãe franziu o senho. O meu pai suspirou, como quem pressente um incômodo, mas não houve uma única pessoa que se chegasse à frente para pedir desculpa à minha filha. Ao contrário, a tia sorriu, satisfeita por ver o drama crescer. Os convidados deram passos discretos para trás, porque ninguém quer estar do lado do fraco. Percebi então uma verdade dura. A minha família nunca me amou como eu pensava. Amavam aquilo que eu fazia por eles. E eu era apenas útil. Nunca apreciou. Sua Lily puxou-me pela camisa. Pai, podemos ir para casa? Olhei para ela, para os olhos grandes e inocentes, para as mãos pequeninas, ainda a tremer. E naquele instante, todas as respostas ficaram claras. Podemos, filha. Sorri-lhe. Podemos e devemos. Enquanto caminhávamos para a saída, ouvi a voz da minha mãe atrás de mim. Lucas, volta aqui. Não faças uma cena. Mas eu já não tinha nada para lhes dar. Nem dinheiro, nem explicações, nem desculpas. Quando cheguei à porta, virei-me pela última vez. Não porque quisesse, mas porque precisava ver para nunca mais esquecer. Rachel estava no centro da sala rodeada de amigos. Mas pela primeira vez, parecia desconfortável. Talvez porque, no fundo, tivesse percebido que tinha ido longe demais. Ou talvez porque nunca imaginou que eu tivesse coragem de sair. Eu apenas disse: a partir de hoje, não devo nada a ninguém aqui, e não permitirei que façam mal à minha filha outra vez. E saí do lado de fora. O ar fresco bateu-me no rosto como um abraço tardio. Lily encostou a cabeça ao meu ombro. Pai, eu fiz mesmo mal? Não, princesa. Tu fizeste tudo certo. Apertei. Al. Eles é que esqueceram o que é ter coração. E naquele instante, pela primeira vez, senti que a minha vida ia mudar. Não sabia como. Não sabia quando, mas sabia que nada seria igual depois daquela porta se fechar atrás de nós. E estava pronto para enfrentar o que viesse. Quando eu e a Lily chegamos à porta da mansão, eu pensava menos ingenuamente que a cena tinha terminado, que sair era suficiente, que o mundo lá dentro continuaria a girar no seu próprio veneno. E eu podia simplesmente ir embora com a minha filha e proteger o que restava da nossa paz. Mas então ouvi a voz da Rachel. Lucas, volta! Aqui! Eu ainda não acabei de falar contigo. Aquelas palavras bateram dentro de mim como um estalo. Olhei para Lily, e ela apertou a minha mão. Assustada. Eu não queria voltar, mas algo dentro de mim sabia que se eu saísse sem fechar aquela porta emocional, ela continuaria sempre aberta. A sangrar, suspirei, respirei fundo. E virei-me. A sala estava silenciosa, como se toda a festa tivesse congelado à espera do meu próximo passo. Os convidados fingiam mexer nos copos, mas olhavam de relance. O tipo de silêncio que transforma pessoas em juízes, sem nunca se comprometerem. Rachel estava parada no centro, com aquele ar altivo que sempre teve. A postura de quem nunca ouviu um não na vida. O que é isso, Lucas? Vai simplesmente sair assim? Perguntou ela. Fazer drama por causa de uma pulseirinha barata? Lily enterrou o rosto no meu peito. E isso acendeu algo em mim que eu nunca tinha sentido de verdade. Voltei a entrar na sala. Cada passo ecoou no chão de mármore. Podia ouvir o coração da Lily bater ao ritmo do meu quando cheguei perto da Rachel. Ela cruzou os braços, convencida de que eu ia pedir desculpa, de que eu, menos como sempre, ia ser o pacificador, o que engole sapos, e sorri. Mas eu não sorri. Olhei bem dentro dos olhos dela, e pela primeira vez, ela desviou o olhar. Rachel, disse eu com calma. Lembras-te do dia em que ficaste de joelhos a chorar porque tinhas batido o carro antigo? Lembras-te de quem te comprou o BMW? Ela franziu o senho. Não comeces com isso. E lembras-te, menos, continuei, ignorando, de quando dizes aos teus amigos que conquistaste tudo sozinha, que és
independente, que ninguém te ajudou. Os convidados ficaram tensos, como uma plateia a ver a cortina abrir-se. Rachel bufou. Eu trabalho, eu mereço o que tenho. Pois, mereces, respondi, mas não foste tu que o pagaste. E antes que ela pudesse responder, estendi a mão. A chave. Ela regalou os olhos. Que? A chave do BMW. Agora. Um murmúrio percorreu a sala. A minha mãe aproximou-se rapidamente, Lucas. Por favor, não faças isso aqui. Prendi o olhar nela. Por que não? Isto sempre foi uma festa de aparências. Vamos torná-la real pela primeira vez. Rachel riu. Nervosa. Estás a ser ridículo. Isto é? Meu. É? Aproximei-me mais. Senti a tensão dela. Rachel. Foste tu que pagaste o carro? O silêncio dela foi a resposta. A chave. A minha mão continuava estendida, sem tremer. Ela tentou manter a pose. Lucas, estás a envergonhar-me. Murmurei. Sentir vergonha é bom, sabes? A minha filha sente-a há 10 minutos, e ela tem 6 anos. A sala inteira ficou parada. Rachel olhou à volta, procurando apoio nos amigos. Mas ninguém disse nada. Ninguém a salvou. E assim, pela primeira vez desde que a conheço, ela pareceu pequena. Empurrou a mão até a mala prateada. Abriu-o, fechou com os dedos a tremer, e tirou de lá a chave, pendurada num porta-chaves, de cristal com a inicial dela. Ela agarrou a chave com tanta força que os dedos ficaram brancos. Toma, disse ela, atirando-a para cima da mesa. Se isso te faz sentir mais homem. A chave bateu na superfície com um som seco. Eu não tirei os olhos dela. Não é sobre mim. Peguei a chave, levantei-a, e disse suficientemente alto para toda a sala ouvir. É sobre ela. Toquei no cabelo da Lily. A minha filha vale mais do que qualquer carro. E tu não sabes isso. Uma sombra passou pela expressão da Rachel. Talvez raiva. Talvez arrependimento. Talvez nada. A minha mãe aproximou-se de novo. Lucas, estás a exagerar. A Rachel nunca faria mal de propósito, não? Perguntei. Então por que é que ninguém aqui pediu desculpa à minha filha? Olhei para minha mãe. Nos olhos. Nem tu. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Era engraçado, menos a minha mãe, que sempre tinha resposta para tudo. De repente não tinha nenhuma. Voltei a olhar para a sala, para os rostos desconfortáveis. As pessoas que antes achavam graça à humilhação da Lily, agora desviavam o olhar como culpados. Passei anos a ajudar-vos, disse calmamente, e nunca pedi nada em troca. Nunca suspirei, mas hoje percebi a verdade. Ergui a chave. Vocês não querem família, querem recursos. Uma onda de silêncio caiu. Ninguém respirava. A Rachel queria um carro. Dei. Precisou de ajuda para a universidade? Paguei. A renda atrasou? Assumi. Os cartões bloquearam? Resolvi. Fiz tudo. Tudo. Porque achei que era isso que um irmão devia fazer. Olhei para Lily. Os olhos dela estavam mais calmos. Agora. Como se percebesse que eu estava a defendê-la. Mas hoje, ela mostrou mais coração do que todos vocês juntos. Ofereceu algo feito com amor e recebeu desprezo. Eu passo a vida inteira a ouvir que devo ser grato por ter uma família. Mas hoje percebi que esta família nunca foi minha, nunca foi nossa. O meu pai finalmente falou: Lucas, volta para o teu lugar. Isto está a passar dos limites. Virei-me lentamente para ele. Quais limites? Os vossos? Aproximei-me. Os limites onde é permitido humilhar crianças, mas não é permitido devolver uma chave? Ele não respondeu. Nem podia. A Rachel tentou recuperar algum orgulho. Tens noção de que estás a estragar a minha festa? Sorri. Um sorriso curto. Cansado. A tua festa ficou estragada quando decidiste que a minha filha era lixo. Sala inteira engoliu em seco. Então fiz o que provavelmente devia ter feito há anos. Pousei a chave do BMW na palma da mão. Olhei para ela uma última vez e disse: a partir de hoje, tu cuidas da tua vida. Eu cuido da minha. Não havia gritos, não havia violência. Apenas um silêncio tão pesado que era quase palpável. Rachel parecia presa entre o orgulho e o medo. Vais arrepender-te, sussurrou ela. Já me arrependi, respondi. Mas não é de te tirar a chave. Olhei à minha volta. É de ter deixado que chegasses tão longe. Peguei a Lily ao colo.
Ela apoiou a cabeça no meu ombro, como se finalmente pudesse descansar antes de sair. Virei-me para todos. Não por raiva menos, mas por clareza. Eu não quero o vosso dinheiro. Não quero o vosso agradecimento. Só queria respeito. E vocês mostraram que nem isso conseguem dar. A minha mãe levou a mão à boca, chocada. A tia engasgou-se no vinho. Os convidados tentavam encolher-se, desaparecer, e eu finalizei. Hoje deixo esta casa como entrei, com a minha filha ao lado, mas quando saí, lembrem-se, eu era o que vos segurava, e não volto mais. E saí. Shem, gritar, sem olhar para trás. Sem hesitar, a chave do BMW pesava na minha mão. Mas, pela primeira vez, não pesava mais do que o orgulho que finalmente recuperei. A música muda para um ritmo mais forte, justamente quando eu atravesso o salão à procura de Clara. As luzes douradas fazem círculos na pista de dança, mas nada consegue disfarçar a sensação de que algo está prestes a arrebentar dentro de mim. Eu sinto menos no corpo todo, que eu vou perder se não a encontrar agora. E então vejo Clara, no canto esquerdo do salão, perto da árvore de Natal, iluminada. Mas ela não está sozinha. Um homem aproxima-se dela, demasiado perto, inclinado para o seu ouvido como se tivesse o direito de o fazer. Sinto uma descarga elétrica percorrer-me o peito. Não sei quem ele é, mas sei que não gosto da forma como ele olha para ela, menos como se pudesse lê-la, tocá-la, conquistá-la. Clara dá um passo atrás, claramente desconfortável. Isso só faz o meu sangue ferver ainda mais. Não penso, apenas avanço. Houve algum problema? Pergunto. A voz baixa, mas carregada de uma ameaça que raramente deixo sair. O homem levanta as mãos. Defensivo. Calma. Duarte. Eu o sou. Estava a importunar a minha acompanhante. Corto. A palavra minha sai da minha boca, com um peso que não consigo controlar. Clara, olha para mim. Surpresa e talvez menos com um brilho que não compreendo. O homem murmura uma desculpa e desaparece rapidamente entre os convidados. Boa decisão. Mas quando viro para Clara, o olhar dela não é o que eu esperava. Não tinhas nada que fazer isso. A voz dela é suave, mas firme. E-U-N. Oh, show. Tua. As luzes piscam, a música continua, mas o mundo parece diminuir até só restarem nós dois. E dói. Clara, passo a mão pelos cabelos. Frustrado. Ele estava a incomodar-te. Eu estava a resolver. Ela cruza os braços, como se estivesse a criar uma barreira entre nós. Não precisas de aparecer sempre como se fosses o meu salvador. Eu não estava a tentar ser teu salvador. A minha voz quebra, sem eu querer. Eu só não gostei da maneira como ele te olhou. Clara respira fundo, e só agora noto como ela está linda nesta noite. O vestido vermelho, o brilho suave na pele, os olhos que parecem maiores sob estas luzes natalícias. A verdade é que cada detalhe dela mexe comigo, Miguel, diz ela. Isto é só um contrato. N. O podes sentir tanto? A frase acerta-me como um murro. Mas antes que eu responda, alguém agarra o meu braço, Miguel. Precisamos de ti agora. É o diretor da gala. Estão a chamar-te ao palco para anunciar o donativo especial. Merda. Tinha me esquecido completamente disso. Clara olha para mim e desvia os olhos. Vai. A voz dela é neutra demais. Faz o que tens de fazer. Eu quero ficar. Quero explicar. Quero puxá-la para perto de mim, para que ela sinta que isto já não é apenas um contrato para mim. Mas não posso deixar a fundação pendurada. Não vás embora. Peço no impulso. Ela hesita por um segundo. Um único segundo, que parece um milagre. Depois, murmura, eu fico. Por agora, no palco, as luzes cegam-me, os aplausos ecoam. E por um instante, sinto-me como um ator, num papel que já não encaixa. Falo sobre responsabilidade social, sobre ajudar famílias carenciadas, sobre futuro menos. Mas tudo o que penso é Clara. Quando finalmente termino, volto imediatamente ao local onde a deixei. Ela não está lá. O chão some dos meus pés. Procura no bar, nas mesas, perto da pista. Nada. Nada. A respiração aperta. Idiota. Não devia ter saído. Não devia ter deixado aquele momento em suspenso. Atravesso o salão tão rápido que algumas pessoas até se afastam, surpreendidas. E é então que a vejo junto às janelas altas, olhando para a noite de Lisboa iluminada,
O reflexo dela no vidro parece tão frágil que me dá vontade de a envolver. Como os aproximo-me devagar. Eu voltei. Digo. Ela não se vira. Estavas muito bem lá em cima. O tom é distante. Aproximo-me mais. Clara, olha para mim. Lentamente. Ela vira o rosto. Os olhos estão brilhantes. Talvez pela luz. Talvez por outra coisa, Miguel. Eu não sei o que tu queres de mim. Respiro fundo. Eu também não soube. Até agora, ela pisca os olhos, confusa. A minha mão levanta-se, quase por instinto, e toca no braço dela. Só a ponta dos meus dedos. Um toque leve, mas intenso. Ela não recua. No início, era só uma solo. Ou uma forma de evitar mais escândalos. Engulo, em seco. Mas depois tu começaste a entrar na minha vida. Devagar, como se estivesses a arrumar o caos dentro de mim, sem nem perceberes. Clara abre os lábios. Mas não diz nada. É a minha deixa. Finalmente, e agora, continuo. Cada vez que te berro, sinto que tudo aquilo que eu achava que controlava já não me pertence. Nem eu próprio. As pupilas dela dilatam. Ela prende a respiração. Agora há silêncio, menos aquele silêncio cheio de química, tensão, algo quase elétrico entre nós, Miguel. Sussurra menos. Isto é perigoso, eu sei. Aproximo-me, mais um passo. Mas não consigo parar. Ela baixa os olhos, e aí que berro. A vulnerabilidade, o medo, o desejo escondido que ela tenta disfarçar. A minha mão sobe devagar até o rosto dela, mas antes de a tocar totalmente, Clara afasta-se meio passo. Como uma porta que se abre, mas não completamente. Eu não posso ser mais uma ferida tua, menos diz ela, a voz trêmula. Não posso ser só mais uma história que vais esquecer daqui a um mês, quando o contrato acabar, eu nunca iria esquecer-te. Ela ri. Um riso triste. Miguel, tu dizes isso agora. E então, ela vira para sair. O meu coração dispara. Eu não posso deixá-la ir. Não esta noite. Seguro delicadamente no pulso dela. Clara. Ela para. Não olha para trás. Diz-me só uma coisa menos peço. Alguma vez sentiste algo? Ela fica imóvel. O mundo inteiro parece prender a respiração. Diz-me que não sentiste nada menos continuo. A voz a tremer. E eu deixo-te ir. Mas se honestal, Clara inspira profundamente. Depois, muito devagar, muito baixinho, responde. O problema, Miguel, é que senti demais. O chão parece desaparecer. Mas antes que eu possa dizer qualquer coisa, uma voz de mulher, familiar e cheia de veneno, interrompe, surgindo por detrás de nós. Ora, então, é esta a tua nova distração, Miguel? Clara ergue o rosto, assustada. Eu giro instantaneamente. E ali está Isabel, a minha ex. A pior pessoa possível. No pior momento possível. Isto vai ser divertido, diz ela, com um sorriso que me causa náuseas. E eu sinto o mundo desabar outra vez. Nunca pensei que a vida pudesse mudar tão depressa. Um mês antes, eu segurava a Lily nos braços, depois da humilhação de Rachel, sentindo a dor dela como se fosse minha. Agora, ela senta-se no sofá, concentrada em refazer a pulseira de contas, transformando a mágoa em cores e paciência. Um dia, Rachel bate à porta, sem maquilhagem, sem luxo, apenas os olhos cansados e o peso da vergonha. Eu quero pedir desculpa menos, diz ela, a voz trêmula. Lily ergue o olhar, sorri e estende-lhe uma nova pulseira, com cores entrelaçadas. O pai disse que uma pessoa só é rica quando sabe pedir desculpa. Rachel segura a pulseira, emocionada. Obrigada. Eu não mereço. Respondi só. Todos podemos recomeçar. Rachel começa uma vida simples, trabalhando num pequeno café. Eu, inspirado pelo sorriso da Lily, criei o The Lily Project, uma pequena fundação para crianças carenciadas no dia da inauguração. Lily pergunta baixinho: Pai, este é o teu presente de aniversário? Sorri-lhe. Não, filha. Este é o presente para o mundo. E pela primeira vez, senti que tudo estava no lugar. A justiça, a redenção e o amor que vale mais do que qualquer BMW ou presente caro.